professor, eu entendo muito. Nós temos que enfrentar hoje. Agora, a questão, as questões... Mas eu não quero saber falando aqui. As questões que, assim, que eu tenho muito a perguntar, mas tentando não interrompendo muito, mas a questão tá, nós saímos lá do juiz popular lei, hoje o juiz vai preencher os valores, aí a crítica ao ativismo judicial é que ele está tomando o lugar do legislativo, a crítica ao STF, né, que ele está tomando os poderes do legislativo, seja por omissão, seja por uma baixa qualidade, enfim, isso não é o nosso objeto, né? Julgamento que Isso não é mais professor. Mas não é mais Deixa eu só comentar assim, porque senão dá a impressão assim, que o juiz, e não é esse pelo menos o sentimento que eu vejo, nem também da minha parte, assim, não disse quem eu converso, né? Mas o juiz não está tomando o lugar do parlamento. É que de alguma forma o parlamento está abdicando do papel que é dele. E o conflito tem que ser só. Mas não é só isso. Nós temos aí 3 problemas. Nós temos um parlamento que abdica, que de alguma forma não quer enfrentar as questões que ele tem que enfrentar politicamente, que são questões políticas. Segundo, nós temos um desprezo pela lei. Isso. Temos um desprezo pela lei. E nós temos uma sociedade que não acredita na política. Bom, aí nós temos um problema. Então, uma sociedade que, digamos assim, cuja democracia ocidental, democracia do modelo ocidental, se apoia num parlamento, é essa a nossa história. Então, uma sociedade em que a ideia de democracia está baseada no parlamento, a política é essencial. Como você vê, não tem como fugir disso. Sim, claro. Não tem como fugir disso. Se nós temos uma sociedade que aposta na lei como forma de resolver os conflitos, e é essa a tradição da modernidade, quer dizer, tem um problema com o senhor, ao invés, digamos assim, de eu resolver isso, a bala, ou você tem que abdicar, nós elegemos a lei. Para não virar barbárie, você não tem a lei. A lei, claro. Se nós também não acreditamos no lei. E finalmente, nós temos um parlamento que ele mesmo não acredita na potência do poder que exerce, aí o juiz acaba, então, tendo que avançar para fazer. Então, assim, a impressão que eu tenho, professor, e a sociedade, não é que o juiz está se miscuindo onde não deve, é que, de alguma forma, a própria sociedade está se demitindo da responsabilidade democrática que tem de enfrentar politicamente os problemas que tem que ser enfrentados politicamente. Perfeito. Porque eu gosto assim de fazer várias analogias, principalmente para quem não é do direito, acompanhando a formação que nós temos jurídicas desde o primeiro dia, né? Mas eu falo aqui, quando o senhor está falando, eu estou pensando o seguinte, quando o professor está falando de legislativo, criticando, enfim, daquele que vai tomar a decisão. Você pega um condomínio, né? Se você pega um condomínio, você tem uma convenção mínima, e você pode modificar dentro dos limites da lei, então eu posso regulamentar. Apertar o alfaiate, né? Sim. Então, os moradores vão ser os alfaiates da sociedade, daquele microcosmos, e vão fazer as regras perfeitas. Se você começa a abdicar, a convenção começa a abdicar, e daí o síndico começa a ter que avançar, aí não reclama que ele está sendo arbitrário, porque ele está tendo que tomar a decisão, perfeito? Então, assim, quando o senhor está falando... E os condomínios é bem um exemplo, professor. Porque eu, por exemplo, eu vou em todos os deveres do condomínio. Então, eu também, quando eu abro o condomínio, eu ia em todos. Condomínio e falo. Porque não abdico. É um microcosmo do exercício de democracia. Claro. Eu precisaria ir, talvez não poderia, não falasse, né? Enfim, mas eu vou em todas, faço questão de debater, entendeu? E me preocupo e vou lá. E solução que não acho que não é boa, eu vou lá e debato. É por isso que a educação é fundamental. Por isso que é fundamental. O que o senhor está falando da raiz da educação dos nossos cidadãos. Né? É claro que cada um, né, professor, fazendo aqui tentando fazer aqui uma reflexão, que, poxa, o cidadão está lá, trabalhando o dia inteiro, acordou 4 da manhã, chegou em casa, 10 da noite, não sei o quê, mal dava para pagar as contas no dia. Aí ele fala, mas por que eu vou votar lá se todo mundo rouba? Que isso é uma defasagem, não é um déficit democrático. Não deve ser assim. Mas por isso nós temos que lutar, nós que temos um pouco mais
de conhecimento técnico e, claro, economicamente conseguimos nos defender um pouquinho melhor hoje, fruto também muito da do nosso esforço, mas a gente também tentar trazer esse conteúdo educacional para alertar, é um momento fundamental, escolha bem. Mas o meu vereador, o meu conselheiro tutelar, é uma eleição, tá tendo agora, então, olha a importância, você pode mudar, não deu na primeira, nem deu na segunda, e cobre seu vereador, seu deputado, seu senador, não deixa achar que vira uma bagunça, né? Agora, voltando lá para a questão do direito, se o senhor não tem mais... Pode. Mas aí, a questão da imparcialidade. Tudo bem. Temos essas três fases. Aí, quando eu estou pensando no juiz imparcial, sem falar que ele tem que assumir, porque construir, né, o que nós estamos falando aqui é construir, veja, uma norma jurídica diante, no caso concreto, quando o valor mudou. Exatamente. Né? Então, o valor, lá atrás nós tínhamos o quê? As pessoas não saíram semi-nuas, e hoje você admite que saem até quase nuas, enfim. Mudou o valor, mudou o negócio, enfim, mudou o valor, correto? Então você tem que preencher qualquer valor, você não pode julgar o valor lá de 1900 e lá vai bolinha, né? Então essa mudança cultural e social que vão gerando novas demandas, enfim, né? Com relação à imparcialidade, que eu ia perguntar para o professor é assim, primeiro, quando o professor estava falando, e deixa eu ver uma ordem de ideia, não perder, como é que quando o senhor estava me explicando de imparcialidade, né, no sentido, como é que o juiz consegue, em algum momento aqui, sem se aprofundar muito, mas sim, ser imparcial, quando, por exemplo, ele pode ser afetado pela decisão, né? Como é que funciona isso? Eu já vi uma discussão um dia, não sei se era caso, ou se assistiu a minha do tribunal, nem sei, mesmo. Imagina, o senhor lá, nós temos aqui 3 empresas de telefonia, né? E de repente, uma delas está fazendo alguma coisa errada, senhor. Ele vai cair em juízo, vai cair em desmerda, vai aquilo. E ele vai dar uma decisão, só que as três funcionam do mesmo jeito. E daí ele fala, mas se eu der essa decisão aqui, vamos colocar aqui o nome dos dois, TIM, Vivo, não sei na outra, Telefônica, eu dei para TIM, mas eu sou Vivo. Mas a Vivo faz a mesma coisa, então quando for questionar, a Vivo também. E a Vivo vai falar, você tinha interesse na causa. Como é que o código da magistratura, né, sendo de ética da magistratura, ele trabalha isso, para a gente olha para eu entender, né? Porque eu não sou magistrado, e eu falo muito, olha, professor, 21 anos, não, eu não mereço decisão de suspeição, tá? Graças a Deus, porque assim é traumático, demonstra que você está perdendo a confiança naquele que você tem que confiar para a sociedade funcionar. Porque nós estamos falando nós abdicamos do império da força, certo? Quando abdicamos do império da força, nós colocamos a mão no Estado. Se esse Estado não funcionar, é barbárie. Então é preocupante. Quando eu levanto uma exceção de suspeição sem fundamento, eu estou questionando um sistema, tá? E eu já começo a tirar a confiança que o senhor falou da minha filhinha, obviamente eu não ia confiar. Você vai favorecer minha irmã, só que ela tem cabelo preto, ela tem cabelo loiro, e daí vira uma bagunça, né? Então, assim, como é que o juiz como é que funciona ali no dia a dia isso? Se ele pode ser afetado de alguma forma. Isso a gente tem que decidir, porque não tem jeito, né? Então, como é que você seria? Na verdade, claro, o juiz, primeiro, acho que a gente teria que pensar, professor, a gente falou lá no começo, vamos pensar o juiz hoje, tá? A complexidade, a imparcialidade hoje, né? Então, claro, o senhor até viu ali, né? Hoje a imparcialidade está na Convenção de Direitos Humanos, está no Código, está na Constituição Federal, a ONU trata disso, então se tornou, digamos assim, para resumir, um direito humano, a pessoa ter direito a um juiz imparcial, né? E o juiz imparcial, na nossa realidade de hoje, assim, é um juiz que está imerso na vida social. Diferentemente daquele outro jornal que podia de alguma forma se manter distante, o juiz de hoje é um juiz que vive a rede social, né? Então ele é um juiz que contrata, um juiz que tem telefone, um juiz que se casa, é um juiz que contrata na escola, que tem tem uma escola particular da cidade, né? Que celebra contratos, enfim, né? Que, claro, o problema que a pessoa está tendo num contrato, o juiz também está tendo, ele também tem, né? Mas o que acontece? Quer dizer, aí, primeiro,
Obviamente que o juiz se tornaria parcial se ele tivesse uma demanda direta com a empresa dessa. Aí seria claro, aí não poderia. Estou demandando a empresa de telefonia que eu vou julgar muita gente. Não pode, aí não poderia. Isso seria realmente aí que criaria um conflito de interesse. Né? Mas eu tenho contrato de telefonia, eu tenho, todos os juízes têm, né? Agora, todos os juízes do Brasil têm contrato de telefonia. Então, se de repente o juiz se tornasse impedido ou parcial, não teria que chamar os ingleses. Não tem como decidir daí. Não teria como decidir. Então, claro, obviamente, né, como é que o juiz vai trabalhar? Então, claro, tem contrato e tal. E como é que ele não se deixa, essa pergunta foi nesse sentido, como é que ele não se deixa influenciar, se ele na hora que está decidindo está vendo aquilo que está acontecendo com a parte, também acontece com ele, porque ele também contratou naquela direção, e se isso pode não influenciar a dar uma decisão que de alguma forma ou prejudica aquela empresa, ou beneficia a parte que se esse é o grande dilema. Como sair desse dilema? Eu diria, professor, meus alunos, duas perspectivas. Uma perspectiva que eu chamaria de mais teórica, né, de fundamento do direito, né, e outra é que eu colocaria assim no nível de mais sócio-jurídica, né, ou socioeconômica. Né? Primeiro, nesse problema da socioeconômica, a gente tem que entender como funciona esse mercado. Quer dizer, que esse contrato está inserido no mercado, está inserido em um determinado contexto econômico social. Então, em que diz respeito ao contrato daquela pessoa, diz respeito ao contrato dele, diz respeito ao contrato da comunidade. Essa é uma forma, digamos assim, de deixar de tratar o meu contrato, o seu contrato. Nós temos aqui uma contratação que é um objetivo, que é uma forma objetiva. Exatamente. Então, né? Por que essa contratação acontece desse modo? Como é que estão os fundamentos desse contrato? Seria uma forma do juiz, então, sair desse dilema subjetivo. Do ponto de vista teórico, aqui o juiz também teria que, digamos assim, tratar do problema de como construir a verdade desse contrato, a verdade desse processo. Não é o que o juiz quer, não é o que o juiz sofre, não é a vontade dele. Mas eu preciso mostrar isso para a pessoa, que eu estou decidindo ali, não porque eu esteja querendo beneficiar pela empresa ou querendo beneficiar. Como é que eu faço isso? Indo atrás do critério de verdade. Né? Quer dizer, para que aquilo apareça na minha decisão. Né? Construir um critério de verdade. Isso não é fácil, professor. Porque o direito sempre tem duas ou mais verdades. Então eu preciso dar os fundamentos naquela minha decisão que de alguma forma a pessoa, tanto a empresa que vai está aí como uma pessoa, entendo que aquela decisão precisa de um critério, um critério também objetivo, de construção de uma verdade do processo, de acordo com as provas, de acordo com as provas, e de acordo, digamos assim, com uma verdade jurídica que possa ser aceita, digamos assim, para usar uma expressão do Habermas aqui, pela comunidade jurídica. Então eu vou apoiar minha decisão no quê? Fundamento do direito, na jurisprudência e naquilo que a lei diz. Para, de tal forma, a pessoa que lê a minha decisão entender que eu dei a decisão daquela forma porque, de alguma forma, a lei trata daquela forma, de algum modo, a jurisprudência já tratou daquele caso, enfrentou de determinado modo, e os doutrinadores, os doutos do direito, né? Como diz a Bíblia, os senhores da lei, deram um tratamento teórico na comunidade aquele contrato, quer dizer, cronicamente aquele contrato funciona assim. Então, quando a pessoa receber essa decisão, ela vai. Não foi a decisão, não é uma decisão do modo, não estou dando uma decisão, porque eu também tenho uma contratação daquele fora, porque eu também posso ser atingido, mas é uma decisão que está sendo. Mas os professores veem aqui, quem está nos escutando, porque às vezes, né, as pessoas não têm noção, não sabem como é difícil, né? O bom, eu estou dizendo honesto, do bom juiz, aquele preocupado, aquele vocacionado, não, quem sabe cursinho aqui, cursinho, né? Não, vocacionado. Falei, gente,
como eu tenho que dominar os meus problemas. E daí eu falar uma coisa que ela assim, olha, professor, só vou lhe dizer, por que isso é importante? Por que a imparcialidade é um direito humano? Porque, veja, professor, está litigando, o senhor falou, uma grande companhia do lado de cá, de telefonia, e uma senhorinha lá do boqueiro, claro. que paga o telefone celular dela com dificuldade. Então, se de alguma forma esses interesses que estão em jogo e esse juiz não for imparcial, ela pode ter problema. Claro. E a sociedade não. Por que ela pode ter problema? Porque essa empresa aqui pode ter muitos meios para, de alguma forma, se aproximar desse juiz. Claro. Fazer prevalecer os interesses dela. Pode ter bons advogados. Mas aí que eu falaria, professor, não vamos nem entrar na questão ética, moral, enfim. Mas eu falo o seguinte, eu digo, enfim, se você quer ver um advogado ser criativo, pague bem para ele. Ele vai ser criativo. Porque ele vai virar a noite, ele vai dar o melhor de si. Então, tem mais coisas. Isso mesmo. Eu falo porque eu uso uma ideia que o senhor estava falando para conectar com o que o senhor estava falando. Tira a questão desamento, não, nada disso. Se está falando no mundo. O que acontece? Aí, pega lá. Estas empresas vão ter mais poder de fogo para contratar o que há de melhor no mercado. Então, se o professor Francisco não estivesse na magistratura, ela ia contratar o professor Francisco. Porque o professor Francisco, ele é um cara diferenciado, ele foi uma pessoa que sempre estudou, habituado a estudar, habituado a enfrentar problemas, habituado a pensar. E ele vai achar uma solução para aquele... E daí eu digo, da criatividade da crítica. E daí, aqui a senhorinha, às vezes, não tem essa possibilidade de contratar o cara mais diferenciado. Exatamente. O cara o melhor do mercado. E há uma diferença aqui, não vamos colocar, eu sou o melhor, mas veja, se você tem que dividir sua vida com múltiplos casos, então você pega lá um escritório, o advogado que está recém-formado, que está começando, ele tem que fazer o tributário, o família, a telefonia, tudo, é diferente de mim, que hoje já sei de eu me especifiquei em uma área e eu profundamente conheço aquela área, e o que eu não sei, eu sei quem indicar para ser bom. Tá? Então, assim, e daí, claro, quanto mais eu estudo, mais eu domino aquilo, né? A técnica, porque todo dia eu estou fazendo aquilo. Então, assim, fica desigual, né? Mas agora eu vou trazer uma outra coisa, conectando com o que o senhor estava falando, provas do processo, tá? E daí uma queixa dos meus advogados, meus colegas advogados, que é tudo empresarial, tá? Aí eles vão chegar lá na questão do empresarial, tá? Um litígio entre lá a empresa grande, pode ser empresa média, e o consumidor, o consumidor final, tá? Seja ele bem-estado, sei lá, mas o consumidor final. Aí o que acontece? Às vezes, aqui você está até por essas deficiências técnicas dos profissionais envolvidos, especialidades, você está vendo, e aí eu pergunto para o professor, vou perguntar para o senhor, porque para mim viria a ser a imparcialidade. Hoje está vendo ali que tem um litígio, né, de uma grande empresa com um pequeno consumidor. A qualidade de ar inicial, tá? Ou seja, você tenta de consertar. Mas o que acontece? Mesmo que ele tenha invertido a prova, enfim, o juiz está vendo que o processo está sendo mal produzido e ele provavelmente, a prova está sendo mal conduzida, mal produzida, e ele fala, no final, eu tenho quase certeza que ela tem direito, mas eu vou ter que julgar improcedente porque a prova não está sendo produzida. Sim. Aí, o que veio a crítica? O juiz começa a ser ator processual. O juiz quer conhecer a verdade real do processo e começa a usar uma série de princípios e daí a parte vai perdendo prazo e o juiz continua, não, mas faça essa prova, mas faça aquela outra, mas advogado acho que tinha que fazer mais essa. Daí assim, você que estava empresário, mas calma aí, você tem limites, né? Assim, se ela está mal representada, julgue em procedimento e representa na ordem. Tem já instrução no mercado, né? Mas não há o risco de uma quebra da parcial e o juiz se tornar um ator processual. É porque o professor Crisfuri, no livro dele lá de Rio Médico, ele fala, o bom juiz Magnot, o bom juiz Magnot ele queria via o rico como opressor e o pobre como sofredor. E daí ele fazia a sentença para sempre proteger o oprimido e penalizar o opressor. Eu acho essa situação, professor, sensacional, né? Mas eu faço. E como dominar isso? E quando o advogado está lendo ali, professor, teria uma possibilidade de uma quebra da parcialidade ali ou não?
Claro, Não sei, sempre um risco, né, professor? É sempre um risco. Agora, a gente tem que, para analisar essa questão, como a gente estava falando, né, que o próprio direito mudou, né? Então, assim, as normas, elas têm uma abertura, né? Digamos assim, que o juiz, o professor falava ali, né? Um litígio que envolve o consumidor, tem o Código de Defesa do Consumidor, que tem a própria lei já tem uma perspectiva de proteção do consumidor. Isso está na lei. Está na lei, já está autorizou. A lei autorizou. Autorizou a desequilibrar. Autorizou a tentar a lei para dar paridade reais. Tipo subsídio, sei lá, no Código de Defesa do Consumidor, então isso já autoriza, dá autorização para isso. O problema aí, e aí que é essa, digamos assim, que não havia naquele juiz liberal, é que o juiz agora, o povo fala, né, eu digo assim, no senso comum do jurista, fala de discricionariedade, eu não gosto muito dessa palavra, né, mas, digamos assim, a lei deu ao juiz uma abertura, no Código de Defesa do Consumidor, com conceitos como esse, de hipossuficiência, né, ou então a lei dá para o juiz na atualidade uma abertura para que ele possa, de alguma forma, confrontado com prova, dar uma solução. Né? Então tem uma abertura, tem um espaço de preenchimento que o juiz vai fazer com a interpretação. Por isso me disse que a parcialidade não pode ser vista a látem sem considerar os fundamentos da interpretação. Né? Então é esse espaço em que aí o juiz, como o professor pode até transitar por uma espécie de ativismo ou não, né? E que às vezes é recebido pela sociedade com crítica, porque às vezes acho que ultrapassou um determinado limite, ou deixou de ultrapassar, enfim, né? Então, esse espaço, professor, chama para o juízo, tem que ter todo problema, né, de complexidade da questão da parcialidade. Sim, já vai ter que trabalhar esse problema sem perder perante as partes, perante a comunidade, sem perder aquele grau de confiança. Quer dizer, ele precisa ser visto, principalmente por essa grande empresa, como um juiz confiável, que ele vai manejar essas regras abertas, essas cláusulas abertas, essas cláusulas que exigem valor, essas cláusulas preciológicas, né? Vai manejar isso com, digamos assim, com cuidado, de não ultrapassar um limite que seria aceitável naquele momento. Da mesma forma para essa cidadania, para esse consumidor. Né? Como fazer isso? Eu diria para o professor assim, tanto quanto possível, né, professores? Tanto quanto possível, se mantendo assim, rente aquilo que foi construído em termos de princípios, vamos falar da questão de princípios, né? Tanto quanto possível se mantendo, digamos assim, naquilo que tem sido construído, né? Porque me parece que é isso que dá uma certa tranquilidade, quer dizer, aos agentes envolvidos, às partes envolvidas, né? Quer dizer, tratar com cuidado das inovações, né? Sim. Né? Muito exatamente. Está convencionado a transitar por um caminho que de alguma forma esteja já consolidado, né? Ou esteja, digamos assim, prestes, vamos usar essa expressão, ao alcance da mão, para usar uma expressão dos especialistas, esqueço até o nome aqui do Heidegger, né? Esteja ao alcance da mão, né? Seja, claro, não estou dizendo que o escolhido não possa ser normal, mas esteja ao alcance da mão, que aquela decisão dele possa ser compreendida, possa ser inovadora, mas que ao mesmo tempo não borde para uma situação que perca a confiança. Por isso a importância, né, professor, está aqui o nosso convite da fundamentação, né? Porque quando o senhor tem fundamentação, você tem elementos racionais, lógicos, para fiscalizar. E nosso sistema nos dá do programa de jurisdição, sem não ter jurisdição, mas tem ainda cortes superiores para avaliar a ofensa da legislação local, a legislação infraconstitucional e a própria Constituição Federal. Mas aí o sistema tem meios de consertar. Porque eventualmente, eu digo, né? Gente, o que a gente tem que lembrar é que o juiz é ser humano, correto? Então, por exemplo, eu fui atropelado em 2020. Foi um terror. Eu fico pensando, se eu fosse juiz,
eu teria que dominar muito esse minha alma Nasce de falar. Quando viesse um motoqueiro, foi um motociclista, né? Sim. Que foi uma preferencial e estava bêbado. Imagina que eu estou jogando lá uma cena de relatório, tudo bem, não. Uma cena de relatório, sorriso. E foi um motociclista que furou o sinal e estava bêbado. É natural, porque eu sou um ser humano. E aquele trauma vai influenciar. Vai. Daí a importância de você ser afastado direto, Ah, ou às vezes declarar que foi mas que é o rígido, falar, não sim, posso sim, julgar, né? Não posso julgar porque Sim. ele não tem condições de ser imparcial. Né? Só que assim, é duro para a gente, porque para você saber, até para quem está de fora, né? Saber desses traumas do juiz ou das preferências dele, pois são cuidados, né? Mas o juiz é um ser humano, não deixa de ser um ser humano. Tudo isso que, assim, a imparcialidade. Agora, né, você tocou numa questão subindo coordenada. Claro, eu quero isso. Conhecer os traumas do juiz. Eu acho que isso é importante conhecer o juiz. Eu acho que eu digo assim. Então, assim, às vezes eu admiro o advogado que às vezes chega no meu gabinete e diz, olha, eu li alguma coisa que o senhor escreveu, eu vi, né? Eu sei o que o senhor pensa, né? Enfim. Por quê? Porque ele tentou construir, quer dizer, entendeu? Compreender meus formas. E que de alguma forma o que eu vou decidir vai dar essa história, às vezes meus anteriores que eu veio. Então, o que eu acho assim, pro advogado, né? É importante que o juiz possa conhecer o seu juiz, né? Nesse sentido, que o juiz seja uma pessoa que possa ser conhecida pelas suas decisões, pela sua forma de vida, Claro. né? Porque, de alguma forma, isso passa pela decisão dele. Claro, eu não quero dizer aqui, e não é assim, né? Não deve ser assim, que, digamos, que a decisão seja um reflexo da subjetividade do juiz. Não vai ser. Porque Deus mesmo corrigi-la, né? Exatamente. E tem também os fundamentos do direito, né? Mas, de alguma forma, aqueles valores do juiz não aparecem na decisão. Notadamente no juiz de hoje. Talvez não aparecesse mas no juiz de hoje, que está imerso nessa complexidade do direito atual, vai aparecer. Né? Então, é necessário que a parte conheça o é importante que o advogado, mas o advogado conheça o juiz, quer dizer, sabendo que aquele juiz decide de alguma forma, ou vai em alguma direção, porque isso facilita dele compreender para onde ele se ir. Eu digo assim, só falando para advogado, né? Assim, não sei que alguém pode me respeitar, mas como advogado, eu tenho dado certo até hoje, e assim, tá? Mas a questão que você me fala, professor Francisco, eu sempre, qualquer audiência, vou aprender direito interior, São Paulo, né? Primeiro, né? Ele tem que saber como funciona aquela comarca, lá, vai ter tribunal, lá, fazer fora, porque a gente só sou de fora, eu sou um cidadão que não é daquela localidade, eu sou um estranho. Então a tendência é eu ser já mal visualizado, um certo estranhamento. Mas se eu conheço o juiz, às vezes até a personalidade não, esse juiz, ele costuma fazer a audiência desse jeito. Assim, e sentencia a audiência. Isso, então eu vou preparar a ligação. Não, exatamente. A ligação para a audiência. Não sei se daí vai sentenciar. Doutor, vamos você. Porque às vezes tem um juiz que é um juiz muito bom, ele chega lá e fala assim, tá pra dar uma pegadinha, né? Fala, então alegações finais. Perfeito, vamos fazer. Só que eu vou levar, não é 5 minutos, não. Eu vou dissecar você. Não para pôr escrito. Porque às vezes o juiz, né? Tentando dar uma dinâmica diferente. Então eu sei quem é ou quem não é. Se o juiz está muito lá com o marcão, ou aquele juiz que está passando várias marcas, pouca preocupação na inserção dele. Isso é importante, até para ter menos embates. Até menos embates. Quando você conhece a personalidade, você já está preparado. Não, esse assim, a conversa é longa. Não, essa conversa é curta. Não estranha. Ele faz assim, porque é o jeito dele. Tá bom, e daí não tem estranhamento, você chega e tenta, de toda forma, construir a melhor forma possível. O cidadão para que o processo, não, cara, processo possível, da forma melhor forma possível. E que tá essa? Quero agradecer o seu convite, fiquei muito feliz de vir até aqui.
E espero ter esclarecido um pouquinho, porque essa questão é muito complexa. Seguramente eu ficaria aqui a noite inteira e o professor aí ficaria... Não, eu tenho tempo. Você sabe que eu estou preocupado com as nossas convidadas. Então é isso. Muito obrigado. Eu tomei muito tempo nisso, professor. Eu agradeço muito o senhor. É uma honra tê-lo aqui. Espero que o senhor possa voltar. Eu ainda, se o senhor se habituar lá na frente, eu ainda quero falar de ter uma... Eu ainda, no direito civil, eu queria falar com o senhor do direito civil. Mas para que eles conseguissem entender o que é a profundidade do seu conhecimento de direito civil, porque eu lhe admiro. É que eu sou civilista, eu gosto de disciplinar. Eu escrevi, foi isso, não sou civilista, eu gosto do direito civil. Eu só aprendo, né? Professor Francisco, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra estar com o senhor aqui. Eu fico muito feliz como cidadão de ter no Tribunal de Justiça do Pará. Espero que tenhamos muitos outros Franciscos Cardoso Oliveira. E a sua história de vida é sensacional, fundamental. E é por isso que eu vejo hoje aqui refletida. E fico muito feliz de ver como o trabalho humano, o esforço, a honestidade, seja, né, ela muito intelectual sempre, né, ela deu fruto, né. Eu tenho certeza que seus pais aqui são mais, né, eu vou ver isso no nome deles, mas eles dão assim, que criação, que eu possa criar meus filhos dessa forma, minhas filhas, para que elas tenham essa vida reta, correta e preocupada com a sociedade. Agradeço muito o senhor aqui. Um abraço. Obrigado, professor. Um abraço para vocês e até a próxima.